Todos nós já sonhamos em ter uma mansão, ao menos uma vez na vida. Mas a verdade é que esse é um sonho que a maioria de nós nunca vai alcançar. Ou será que não? Se você souber onde procurar, ficaria surpreso com as mansões incríveis que você poderia conseguir por um preço baixo. E ficaria ainda mais surpreso ao saber que milionários não querem comprar. De castelos ameaçadores com um passado muito sombrio, a uma casa mal assombrada, aparentemente grátis. Vem comigo fazer um tour em algumas das mansões incríveis que ninguém quer comprar, de jeito nenhum. De graça, mas com um detalhe. Dizem que nada nesse mundo vem de graça, e quando algo parece bom demais para ser verdade, é porque geralmente é. Em maio de 2019, caçadores de pechinchas ficaram surpresos quando uma listagem de uma casa de 4 quartos de aparência incrível apareceu no Craigslist de graça. Mas havia um pequeno detalhe. A vendedora, aparentemente bem intencionada por trás dessa oferta insana, era Barb Koechlin, a dona da propriedade em Jordan, Minnesota, que herdou de sua avó, chamada Gail. Ninguém morava na casa mesmo quando era propriedade de Gail. E em 2002, a idosa tomou uma estranha decisão de transferir a propriedade do centro da cidade para a beira da rodovia. Mudar uma casa é uma tarefa muito árdua e requer muitos recursos. Propriedades realocadas geralmente são levantadas sob as soleiras com um sistema de elevação e uma rede de vigas para manter a estrutura inteira. Os motivos de Gail para mudar a casa nunca foram revelados, mas ela permaneceu abandonada na beira da estrada por 15 anos, até que a propriedade caiu nas mãos de Barb em 2017, depois que Gail faleceu. O interior dessa mini mansão está totalmente vazio, exceto pelos resquícios de decoração de outros tempos. É só você dar uma olhada na combinação estranha de cores que foi usada nessa cozinha, e você vai saber por que essa casa precisa de uma redecoração completa. Tendo inicialmente planejado transformar a mansão em um complexo de apartamentos de 2 andares, Barb teve problemas ao apresentar sua ideia para o Comitê de Planejamento da cidade. Para transformar Broadway 508 em um prédio de apartamentos, ela ia precisar de um amplo estacionamento para os moradores. O único problema é que o terreno em que a casa estava era apenas para uso comercial. Ou seja, se alguém quisesse morar na casa, em sua localização atual, teria que se inscrever para alterar a lei de zoneamento do terreno, que é um longo e caríssimo processo. Em abril de 2019, Barb recebeu um ultimato do governo local. Ela tinha que remover a casa da beira da estrada ou demolir a casa. Sendo parte da história de sua família, ela ficou determinada a salvar a sua casa. Mas quando ficou sabendo dos custos para realocar uma propriedade, ela decidiu anunciar a casa por $0, na esperança de que outra pessoa levasse a casa. E como você pode imaginar, literalmente levar uma casa não é nada barato. Com a mudança de uma casa desse tamanho, custando mais ou menos $200 mil. E tem mais uma coisa, depois de toda essa grana, Barb estimou que a reforma da casa custaria pelo menos $150 mil, totalizando num investimento que poderia custar até $350 mil facilmente. Dificilmente aquele zero que nós vimos no anúncio. Mas, dito isso, 350 mil, na verdade, é $100 mil a menos do que o preço médio em uma casa nessa região. Então, poderia ser um bom investimento para qualquer pessoa ousada o bastante para fazer o trabalho sujo. Enquanto a situação ficou melhor para Barb em junho de 2019, quando abordada por um promotor imobiliário, não houve atualização sobre o futuro da casa desde então. Felizmente, parece que essa casa na estrada ainda está no mesmo local e ainda exibia um sinal de vende-se em setembro de 2021. Mas acho que a única pergunta é: você está pronto para isso? Mansão Ann Starrett. Dizem que o lar é onde está o seu coração. Mas infelizmente essa próxima mansão lutou para capturar o coração de qualquer pessoa durante muito tempo. Localizada na cidade histórica de Port Townsend, Washington, essa beleza de 1899 foi um verdadeiro trabalho de amor de George Starrett, que construiu a casa para sua adorada esposa, Ann. Apelidada de Mansão Ann Starrett, a propriedade de 1.767 metros quadrados tem 11 quartos e 9 banheiros distribuídos em 2 andares. A principal homenagem a Ann é uma torre de cúpula de 8 lados na entrada da mansão, que encerra uma escada em espiral ornamentada. No teto da cúpula há um calendário solar projetado pelo renomado artista de Nova York, George Chapman, que usou a imagem de Ann Starrett para retratar as 4 estações e as 4 virtudes: prudência, justiça, fortaleza e temperança. George e Ann desfrutaram muito dessa mansão, vivendo nela por toda a sua vida de casados, passando a propriedade para seus descendentes, que continuaram morando lá até os anos 1980. Eventualmente, a casa caiu nos cuidados de Bob e Ed Sokol, que compraram a casa em 1986 e a transformaram num hotel boutique. Após um período de sucesso como hoteleiros, a família colocou a mansão Starrett no mercado em 2009. No entanto, durante os 13 anos que se seguiram, a mansão acabou sendo relistada 7 vezes, mas sem nenhum sucesso.
Embora possa parecer surpreendente que uma mansão tão bonita como essa não despertou interesse de ninguém, algumas pessoas teorizam que o que pode estar dentro da mansão não é nada agradável. Dizem que a Starrett House é assombrada por seus moradores anteriores, incluindo Anne e George, que supostamente foram vistos por trabalhadores e convidados. Mas um casal fantasma de amantes não é a única coisa que os donos têm que lidar. Considerando o mais interativo dos espíritos da Starrett House, o fantasma da família Nanny adora ficar de olho nos hóspedes da Starrett House. As histórias mais populares são de hóspedes recebendo um tapinha fantasmagórico na cabeça logo depois de reclamar de sua estadia na casa. Atualmente, a propriedade de 11 quartos está listada por um preço de $1.500.000, o que é uma pechincha em comparação com essa mansão de 5 quartos e 4 banheiros, situada a apenas 8 minutos a pé, por $1.300.000. Por mais bonita que pareça, ninguém parece estar interessado em conviver com o passado ou o presente fantasmagórico da mansão, por mais reais ou não que esses fantasmas possam ser. Mas considerando que 57% das pessoas nos Estados Unidos acreditam na existência de fantasmas, não é surpresa que casas assombradas fiquem no mercado por tanto tempo. Com isso em mente, esse corretor em Clifton, Tennessee, decidiu acabar com as superstições quando listou essa propriedade em 2015 com um sinal de venda não assombrado escrito, bem efetivo. Eu não sei por que os proprietários tiveram que tomar essas medidas para vender esse lote de 5 quartos, mas pelo baixíssimo preço de $99.950, a placa dizendo não assombrada só me fez ficar muito mais desconfiado do que eu já estava. Sem fantasmas por aqui, totalmente não mal assombrado. Fortaleza Obscura. Enquanto para a maioria das pessoas, a ideia de morar em um castelo existe apenas nos sonhos, a realidade dessa próxima propriedade acabou sendo apenas um pesadelo imobiliário. O empresário chamado Christopher Mark foi a mente por trás dessa propriedade única, baseada nos castelos de fadas dos livros de histórias de suas filhas. Completa com um fosso e torres com 38 metros de altura, essa linda criação gótica acabou levando 7 anos para ser concluída, entre 2001 e 2008. Apelidada de Chris Mark Castle, a propriedade está localizada em 30 hectares de floresta extensa, e a decoração por dentro transporta as pessoas que visitam de volta para os tempos medievais. São 9 quartos com 10 banheiros, todos dignos da realeza. Assim como 12 lareiras, pisos de madeira e portas construídas com mais de 25 tipos diferentes de madeiras nobres de luxo. Então, qual é o problema? Você poderia pensar que um lugar tão mágico quanto esse teria muitos bilionários querendo comprar. No entanto, esse país das maravilhas está no mercado desde 2014, sendo listado por um preço absurdo de $60 milhões. Embora você possa pensar que a única razão pela qual ninguém quer comprar esse lugar seja por conta desse preço absurdamente alto de 60 milhões, parece ter muito mais acontecendo aqui. Acontece que a vida particular do atual proprietário está longe de ser um conto de fadas. Em 2008, foi relatado que Christopher estava usando essa mansão para esconder uma agência muito suspeita de modelagem, que supostamente estava listando mulheres de aluguel por $125 do castelo. Esse empreendimento acabou resultando num divórcio público bem confuso, juntamente com a morte prematura de um camelo que morava num refúgio exótico nessa propriedade. Também parece que Christopher jogou sua nova namorada, chamada Marina, e a criança que tiveram juntos na rua, não querendo mais saber delas, além de fazer o mínimo que era pagar por pensão alimentícia. Então, como o castelo de Chris está associado a todo esse comportamento moralmente questionável, ele acabou deixando uma escuridão gótica, no que poderia ser uma casa bem charmosa, transformando o lugar em algo bastante sinistro e estranho. A sala no porão dedicada a polidancing e outras atividades que parecem envolver amarras e gaiolas não deixam a imagem desse lugar muito boa também. Embora não haja fantasmas no castelo de Chris Mark, acho seguro dizer que tem muitos segredos obscuros por aqui. Casa de $1.000. Todo mundo adora uma boa reforma, e dizem que você não pode pôr um preço no resultado de um trabalho duro. Mas em 2020, essa propriedade da era vitoriana de 3 quartos e 2 banheiros foi listada por apenas $1.000. O problema é que essa propriedade autêntica está completamente abandonada. E apesar de ser bem bonita por fora, seu interior está totalmente destruído. Localizada em Syracuse, Nova York, a casa de 191 metros quadrados foi construída em 1890 e possui quartos arredondados, com tetos rebocados ornamentados que remontam ao mundo do século XIX em que foram construídos. Há uma sala de jantar formal e uma sala de estar que parece ser perfeita para uma festa de chá bem requintada. Com uma pequena reforma, é claro. Tá bom, uma grande reforma. Mas a pessoa que gastar esses $1.000 vai ter fundações em ruínas em suas mãos, que vão precisar passar por uma reconstrução completa. E todo esse trabalho não vai ser barato. E a listagem da propriedade afirma que vai exigir mais ou menos $200 mil em reformas para restaurá-la à sua antiga glória.
Mas considerando que uma casa média em Siracusa vale em média 153 mil dólares, pagar $1.000 por essa casa realmente não é a pechincha que você esperaria. A loucura de Peterson. Sejamos honestos, o objetivo de comprar uma mansão é se exibir. E quanto maior for a sua mansão, melhor. Mas essa próxima mansão só serve para mostrar que exagero nem sempre é bom. Essa absurdamente alta residência de 14 andares em Hampshire, na Inglaterra, foi construída na década de 1880 pelo rico proprietário de terras Andrew Thurton Peterson. Conhecido por ser um pouco excêntrico, Andrew desenvolveu um grande interesse pelo espiritualismo e pela comunicação com pessoas do além. Um espírito que Andrew afirmou ter contatado foi o renomado arquiteto inglês do século XVII, Sir Christopher Wren, que aparentemente mandou ele construir uma grande torre de concreto. O que era bem estranho, já que Wren nunca havia usado concreto em nenhum de seus projetos. Mas quem disse que as pessoas não mudam de gosto? E assim, Andrew fez como lhe foi dito. Ao que parece, torres grandes e altas como essa eram bem populares nos séculos XVIII e XIX, e eram feitas apenas como decoração, para serem admiradas por ricos proprietários. Enquanto a torre parece bonita, ou pelo menos interessante, do lado de fora, o monólito de concreto era ao lar de escadas e muitos pombos até 1973, quando finalmente ganhou um novo proprietário. O edifício listado como Grade 2 foi comprado por Paul Atkins por apenas $5 mil, que renovou parte da propriedade em uma mansão alta e magra por um investimento legal de $1 milhão. Paul primeiro transformou a torre em um hotel boutique com quartos privativos, cada um deles ocupando um andar inteiro da torre, antes de finalmente colocar a propriedade à venda, mais do que 4 décadas depois. Listada pela primeira vez em 2016, a propriedade é descrita de forma conservadora como uma casa isolada de 4 quartos, apesar dos 67 metros de altura e 320 degraus. Se ter que subir essas escadas todos os dias não afastou os compradores. Então pagar $2,5 milhões com certeza vai azedar esse negócio. Não apenas isso, mas o novo proprietário deve ser resistente a choques, considerando que o lugar foi atingido por pelo menos 10 raios em sua história. Com mais de 5 anos no mercado, esperemos que essa estrutura histórica encontre um novo dono, antes que a mãe natureza a reduza a escombros. Villa Carlton Island. Possuir uma grande mansão em uma ilha quase privada pode ser o sonho de muitas pessoas, mas para essa propriedade, as coisas estão longe de ser idílicas hoje. No final dos anos 1800, o empresário William Osmond Wyckoff estava acumulando uma grande fortuna, vendendo a máquina de escrever recém-inventada. E após todo esse trabalho árduo, ele precisava de uma pausa. Então, em 1894, começou a encomendar uma casa de férias dos sonhos na pitoresca Carlton Island, no norte do estado de Nova York. A propriedade foi concluída em 1895, e apesar de ser uma casa de férias, a fortaleza de 1.394 metros quadrados de William tinha 50 quartos ao todo. Com todo aquele espaço, bem como uma abundância de vistas à beira-mar, as próximas férias de verão da família pareciam bem promissoras. Mas as coisas não acabaram tão ensolaradas para William, porque ele acabou morrendo misteriosamente durante o seu sono, em sua primeira noite na Ilha Carlton. O lugar acabou sendo herdado por um dos filhos de William, que rapidamente vendeu a propriedade, depois que a fortuna da família Wyckoff afundou na Grande Depressão de 1920. A propriedade foi vendida para a empresa de energia General Electric, que queria usar a vila para abrigar retiros de funcionários, mas, infelizmente, esses planos logo foram esquecidos quando a Segunda Guerra Mundial aconteceu. Décadas se passaram, e a vila de Carlton Island permaneceu exposta aos elementos implacáveis, bem como a inúmeros saques ao longo dos anos. Eventualmente, a mansão foi vendida para um casal que morava em uma casa próxima à propriedade, que colocou a mansão no mercado em 2012. Apesar de seu tamanho colossal, a mansão de Wyckoff custava apenas $495 mil ao todo. Apenas uma mera gota no oceano, se comparado ao que parece valer. Na verdade, na área ao redor em geral, $480 mil só poderiam comprar uma propriedade pitoresca de 4 quartos. Então pode parecer estranho que ninguém queira comprar o Carlton Villa de 11 quartos. No entanto, hoje em dia essa mansão é apenas uma concha fantasmagórica do que costumava ser, com algumas pessoas suspeitando que as ruínas abandonadas são assombradas pelo próprio William Wyckoff. Mas independente do fantasma de William, a propriedade é considerada um poço de dinheiro e está em péssimo estado de conservação, com todos os 50 quartos desmoronando. A localização desolada também representa um problema para futuros compradores de casas, já que a ilha Carlton Island só é acessível por barco. E isso não é tudo. Não há água e nem eletricidade conectada à casa. Ou seja, vai ser necessário muito mais do que apenas tinta para restaurar essa casa. Na verdade, as reformas necessárias para deixar a casa em boas condições estão estimadas em mais ou menos $10 a $12 milhões.
Os novos proprietários teriam que literalmente começar do zero, pois as fundações de pedra da propriedade atingiram um ponto de deterioração irreversível e teriam que ser praticamente refeitas. Já se passaram mais de 90 anos desde que alguém morou na mansão, e a casa de férias Carlton Island Villa ainda está esperando que alguém a tire da escuridão e coloque de volta no sol. Casa Min Cheong. Localizada na zona rural dos arredores da cidade de Chiayi, a casa conhecida como Min Cheong Ghost House é um dos locais mais infames e assombrados de toda Taiwan. Construída em 1929, essa casa já foi cheia de vida, até que em algum momento, nos anos 1950, seus proprietários, a família Liu, misteriosamente levantaram e deixaram a casa. As razões por trás dessa rápida partida estão envolta em mistério, mas moradores locais acreditam que uma assombração é a culpada. Na cultura taiwanesa, mais de 87% das pessoas supostamente acreditam em fantasmas, e existem várias superstições ditadas pelo medo do mundo espiritual. Algumas incluem crenças que assobiar pode atrair espíritos malignos, e que pegar o último ônibus para casa pode resultar em ser sequestrado por um motorista fantasma. Agora, no caso da casa Min Cheong, a teoria principal é que os Liu foram assombrados pelo fantasma de uma empregada que eles maltratavam, cujo espírito voltava para atormentá-los à noite. Os rumores das assombrações deixaram a casa sem dona, e ela ficou abandonada desde então. Hoje em dia, a estrutura está praticamente só o esqueleto, e é mais uma ruína em oposição à luxuosa casa que já foi um dia. E não é apenas o seu interior que se transformou. O exterior da estrutura de tijolos vermelhos foi totalmente tomada pela natureza, engolida por trepadeiras e galhos retorcidos. Considerando sua aparência destruída, ninguém em sã consciência vai querer gastar $474.901 para comprar uma ruína. Imagine desembolsar potencialmente centenas de milhares a mais que seriam necessários para restaurar. É seguro dizer que a assombrada reputação dessa mansão, bem como seu preço problemático, provavelmente a seguirá até ao túmulo. Casa assombrada de graça. Uma casa com uma história mal assombrada é difícil de se vender para qualquer corretor de imóveis, mas um corretor por aí tinha um truque na manga. Em março de 2020, os moradores de Youngville, Louisiana, tiveram uma grande surpresa quando a corretora de imóveis Sylvia McLean postou isso no Facebook, oferecendo uma casa inteira de graça. Sylvia acabou revelando que quem quer que assumisse a casa deveria se mudar e restaurar a estrutura dos anos 1920, que ficava num terreno que foi comprado por sua empresa de desenvolvimento de bairro. A conta final para essa mudança de casa estava definida em mais de $80 mil, mas não eram os custos ocultos que estavam afastando as pessoas. Na verdade, os comentários foram inundados com compradores interessados, mas o que Sylvia não mencionou foram os relatos de presenças de outro mundo, que supostamente também moram dentro da casa. A ex-moradora chamada Dawn DeCloud afirma que é ocupada por um espírito inquieto e frequentemente balança panelas e frigideiras, entre outros fenômenos assustadores. Embora muitos de nós não se importem muito com isso, uma vez que os compradores interessados descobrissem sobre a suposta assombração, a maioria deles acabava retirando sua oferta. Apesar do morador fantasmagórico da casa, uma alma corajosa concordou em levar a casa quase gratuita e a levou para 32 quilômetros de distância. Mas vai saber se o fantasma também foi para o passeio. Bom, se foi, é provável que essa propriedade imóvel não demore muito para voltar ao mercado. Embora nada no mundo imobiliário seja realmente de graça, você pode obter muitos conteúdos gratuitos incríveis bem aqui no Fala Sério. Por que você não faz sua oferta apertando os botões de curtir e se inscrever? E você pode fechar o acordo tocando no sininho de notificações, para ser o primeiro a saber quando eu postar um vídeo novo. Tudo assinado, autenticado e entregue? Então de volta ao vídeo. Mansão SK Pierce. Quando se trata de mansões, dizem que quanto maior, melhor. E enquanto essa próxima propriedade levou 100 homens e 18 meses para ser concluída, seu fracasso no lançamento se resume a apenas um pequeno detalhe. A elaborada mansão gótica de 10 quartos e 650 metros quadrados foi concluída em 1875, depois de ser encomendada por Sylvester Pierce. Sylvester trabalhou no ramo de móveis, então não é surpresa que o interior seja tão luxuoso quanto você possa imaginar, se não for um pouquinho aterrorizante, incluindo uma escadaria íngreme e móveis muito luxuosos. Depois de sua morte em 1888, a mansão foi deixada para seus 3 filhos, que brigaram pela propriedade por anos. Eventualmente, a mansão foi transformada em uma pensão, em uma tentativa de revitalizar a fortuna da família Pierce. Mas parece que a decisão fez a mansão sediar algumas atividades bem desagradáveis. Jogos ilegais, comércio no mercado negro, frequentes visitas de mulheres da noite, e até mesmo alguns homicídios que acabaram acontecendo na casa. Em 1965, a fortuna Pierce havia praticamente sumido, e a propriedade da mansão foi transferida para fora da família. Desde então, o lugar teve alguns moradores ao longo dos anos.
com alguns deles relatando alguns acontecimentos bem estranhos. Em 2009, Edwin Gonzalez mudou-se para a propriedade com sua parceira, Lilian Otero. Mas parece que o casal foi expulso da casa em 2011, devido a supostas experiências paranormais. Enquanto Edwin e Lilian moravam lá, os vizinhos relataram ter visto um garotinho nas janelas, apesar do casal não ter filhos, bem como uma mulher de cabelos escuros, que Lilian alega ter tentado possuí-la. Embora essas pequenas anedotas sejam aterrorizantes para dizer o mínimo, o casal compartilhou sua experiência por meio de um livro, o que pode fazer com que suas alegações pareçam muito mais ou muito menos críveis, dependendo da sua perspectiva. Histórias como a de Edwin e Lilian são a razão pela qual os moradores apelidaram a S.K. Pierce Mansion de a Mansão Assombrada. E parece que por conta disso, nenhuma alma quer comprar. Os hóspedes da mansão relataram uma quantidade alarmante de atividades paranormais, desde cantos de vozes, aparições e móveis em movimento. A propriedade ficou no mercado por 9 anos, antes que o vendedor finalmente aceitasse que ninguém jamais compraria esse lugar amaldiçoado para morar. Em vez disso, eles mudaram de tática e comercializaram a casa como uma atração assombrada. Em 2015, Edwin e Lilian venderam a antiga casa de Sylvester para Rob e Alison Conte, os donos da empresa Dark Carnival de atrações assombradas, por apenas uma fração do preço original de $1.300.000. Eles pagaram $315 mil. Atualmente, os hóspedes só podem ficar na propriedade depois de assinar uma renúncia detalhada que os impede de processar Robert por qualquer atividade paranormal que experimentem. Mas que acolhedor. Granoloma. Casas que não podem ser vendidas por conta de sua estranheza são uma coisa, mas existem lugares por aí com etiquetas de preço que são muito caras para os compradores sequer considerarem. Apelidada de Granoloma, essa enorme cabana de madeira fica às margens do Lago Superior em Marquette, Michigan, apresentando uma marina privada e mais de 2.000 hectares de floresta. A cabine de 2.415 metros quadrados foi listada por um preço absurdo de $40 milhões em 2015, tornando ela a casa mais cara do estado. Embora você possa pensar que é bem exorbitante, a casa foi construída em 1923 pelo financista Louis G. Kaufman por $5 milhões, o equivalente a mais ou menos 82 milhões hoje em dia. No entanto, nem mesmo os bilionários pensaram que esse era um bom negócio, porque eventualmente a listagem dessa cabana luxuosa abaixou para 20 milhões em 2017. Desde então, o lugar ainda não conseguiu atrair nenhum interesse, e o preço não é a única coisa que tem afastado as pessoas. No entanto, apesar do lugar ter sido feito por incríveis 22 arquitetos, a propriedade tem uma decoração bem datada e berrante, e digamos que a taxidermia é meio aterrorizante também. Sinceramente, você teria que me pagar 20 milhões para viver nesse cemitério de animais. Se bem que, por esse preço, eu não posso negar. Eu poderia trazer qualquer uma dessas outras casas assombradas que vimos, para formar uma comuna aconchegante e aterrorizante. O pesadelo perfeito para o gótico interior em cada um de nós. Mas e aí, você compraria algumas dessas mansões que vimos hoje? Existem casas que ninguém quer comprar no seu bairro também? Diz aí nos comentários abaixo. Como sempre, muito obrigado por assistir e até a próxima!